O 117 institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Introdução. Artigo 1º. Os serviços de telecomunicações em todo o território do país, inclusive águas territoriais e espaço aéreo, assim como nos lugares em que princípios e convenções internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade, obedecerão aos preceitos da presente lei e aos regulamentos baixados para sua execução. Artigo 2º. Os atos internacionais de natureza normativa, qualquer que seja a denominação adotada, serão considerados tratados ou convenções e só entrarão em vigor a partir de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Parágrafo único. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, no prazo de 180 dias, a contar da data da assinatura, os atos normativos sobre telecomunicações, anexando-lhes os respectivos regulamentos devidamente traduzidos. Artigo 3º. Os atos internacionais de natureza administrativa entrarão em vigor na data estabelecida na sua publicação, depois de aprovados pelo Presidente da República. Capítulo 2. Das definições. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, constituem serviços de telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão de escritos pelo uso de um código de sinais. Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada ou de sons. Parágrafo 1º. Os termos não definidos nesta lei têm o significado estabelecido nos atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Os contratos de concessão, as autorizações e permissões serão interpretados e executados de acordo com as definições vigentes na época em que os mesmos tenham sido celebrados ou expedidos. Artigo 5. Quanto ao seu âmbito, os serviços de telecomunicações se classificam em: alínea A. Serviço interior, estabelecido entre estações brasileiras fixas ou móveis dentro de limites da jurisdição territorial da União. Alínea B. Serviço internacional, estabelecido entre estações brasileiras fixas ou móveis e estações estrangeiras ou estações brasileiras móveis que se achem fora dos limites da jurisdição territorial da União. Artigo 6º. Quanto aos fins a que se destinam as telecomunicações, assim se classificam: alínea A. Serviço público, destinado ao uso do público em geral. Alínea B. Serviço público restrito, facultado ao uso dos passageiros dos navios, aeronaves, veículos em movimento, ou ao uso do público em localidades ainda não atendidas por serviço público de telecomunicação. Alínea C. Serviço limitado, executado por estações não abertas à correspondência pública e destinado ao uso de pessoas físicas ou jurídicas nacionais. Constitui serviço limitado, entre outros: 1. O de segurança, regularidade, orientação e administração dos transportes em geral. 2. O de múltiplos destinos. 3. O serviço rural. 4. O serviço privado. A linha D. Serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão sonora e televisão. A linha E. Serviço de radioamador, destinado a treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem a qualquer objetivo pecuniário ou comercial. A linha F. Serviço especial, relativo a determinados serviços de interesse geral, não abertos à correspondência pública e não incluídos nas definições
das alíneas anteriores, entre os quais 1. O de sinais horários, 2. O de frequência padrão, 3. O de boletins meteorológicos, 4. O que se destine a fins científicos ou experimentais, 5. O de música funcional. 6. O de radiodeterminação. Artigo 7º. Os meios através dos quais se executam os serviços de telecomunicações constituirão troncos e redes contínuos, que formarão o Sistema Nacional de Telecomunicações. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Telecomunicações será integrado por troncos e redes a eles ligados. Parágrafo 2º. Objetivando a estruturação e o emprego do Sistema Nacional de Telecomunicações, o governo estabelecerá as normas técnicas e as condições de tráfego mútuo a serem compulsoriamente observadas pelos executores dos serviços, segundo o que for especificado nos regulamentos. Artigo 8º. Constituem troncos do Sistema Nacional de Telecomunicações os circuitos portadores comuns, que interligam os centros principais de telecomunicações. Parágrafo 1º. Circuitos portadores comuns são aqueles que realizam o transporte integrado de diversas modalidades de telecomunicações. Parágrafo 2º. Centros principais de telecomunicações são aqueles nos quais se realiza a concentração e distribuição das diversas modalidades de telecomunicações destinadas ao transporte integrado. Parágrafo 3º. Entende-se por urbanas as redes telefônicas situadas dentro dos limites de um município ou de Distrito Federal, e por interurbanas as intermunicipais, dentro dos limites de um estado ou território. Artigo 9. O Conselho Nacional de Telecomunicações, ao planejar o Sistema Nacional de Telecomunicações, discriminará os troncos e os centros principais de telecomunicações. Parágrafo 1º. Na discriminação a que se refere este artigo, serão incluídas, na medida das possibilidades e conveniências entre os centros principais de telecomunicação, a capital da República e as capitais de todos os estados e territórios. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Telecomunicações estabelecerá as prioridades segundo as quais se procederá à instalação dos troncos e redes do Sistema Nacional de Telecomunicações. Capítulo 3 da competência da União. Artigo 10. Compete privativamente à União, inciso 1, manter e explorar diretamente, alínea A, os serviços dos troncos que integram o Sistema Nacional de Telecomunicações, inclusive suas conexões internacionais. Alínea B, os serviços públicos de telégrafos, de telefones interestaduais e de radiocomunicações, ressalvadas as exceções constantes desta lei, inclusive quanto aos de radiodifusão e ao serviço internacional. Inciso 2. Fiscalizar os serviços de telecomunicações por ela concedidos, autorizados ou permitidos. Artigo 11. Compete também à União fiscalizar os serviços de telecomunicações concedidos, permitidos ou autorizados pelos estados ou municípios, em tudo que disser respeito à observância das normas gerais estabelecidas nesta lei e à integração desses serviços no Sistema Nacional de Telecomunicações. Artigo 12. As concessões feitas na faixa de 150 km estabelecida na Lei 2.597 obedecerão às normas fixadas pela referida lei, observando-se iguais restrições relativamente aos serviços explorados pela União. Artigo 13. Dentro dos seus limites respectivos, os estados e municípios poderão organizar, regular e executar serviços de telefones, diretamente ou mediante concessão, obedecidas às normas gerais fixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Do Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 14. É criado o Conselho Nacional de Telecomunicações, CONTEL, com organização e competência definidas nesta lei, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 15. O Conselho Nacional de Telecomunicações terá um presidente de livre nomeação do Presidente da República e será constituído. Alínea A.
do diretor do Departamento dos Correios e Telégrafos, em exercício no referido cargo, o qual pode ser representado por pessoa escolhida entre os membros do seu gabinete ou diretores de sua repartição. A linha B, de 3 membros indicados, respectivamente, pelos ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica. A linha C, de 1 membro indicado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. A linha D, de 4 membros indicados, respectivamente, pelos ministros da Justiça e Negócios Interiores, da Educação e Cultura, das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio. A linha E, de 3 representantes dos 3 maiores partidos políticos, segundo a respectiva representação na Câmara dos Deputados no início da legislatura, indicados pela direção nacional de cada agremiação. A linha F, do diretor de empresa pública, que terá a seu cargo a exploração dos troncos do Sistema Nacional de Telecomunicações e serviços correlatos, o qual pode ser representado por pessoa escolhida entre os membros de seu gabinete ou diretores da empresa. A linha G, do diretor-geral do Departamento Nacional de Telecomunicações, sem direito a voto. Parágrafo 1º. Se os 3 partidos a que se refere a linha E estiveram todos apoiando o governo, o partido de menor representação será substituído pelo maior partido de oposição com representação na Câmara dos Deputados. Parágrafo 2º. Os representantes dos partidos políticos de que trata este artigo serão indicados até 30 dias após o início de cada legislatura. Artigo 6º. Artigo 16. O mandato dos membros do Conselho mencionado nas alíneas B, C e D e terá duração de 4 anos. Parágrafo único. Será de 2 anos apenas o primeiro mandato dos membros indicados nas alíneas B e observado o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Artigo 17. Em caso de vaga, o membro que for nomeado em substituição exercerá o mandato até o fim do período que caberia ao substituído. Parágrafo único. É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo por justa causa verificada mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas com o voto do substituto. Artigo 18. O membro do Conselho que faltar sem motivo justo a 3 reuniões consecutivas perderá automaticamente o cargo. Parágrafo 1º. O regimento interno do Conselho disporá sobre a justificação das faltas. Parágrafo 2º. Serão nulas as deliberações de que participar com voto decisivo membro que tenha incorrido nas sanções deste artigo, incidindo o presidente que houver admitido esse voto em perda imediata de seu cargo. Artigo 19. O presidente será substituído em seus impedimentos pelo vice-presidente eleito pelo Conselho dentre seus membros. Parágrafo único. O presidente tem voto de qualidade nas deliberações do Conselho. Artigo 20. Os membros do Conselho, ao se empossarem, devem fazer prova de quitação do imposto sobre a renda, declaração de bens e rendas próprias de suas esposas e dependentes, renovando-as em 30 de julho de cada ano. Parágrafo 1º. Os documentos constantes dessas declarações serão lacrados e arquivados. Parágrafo 2º. O exame desses documentos só será admitido por determinação do Presidente da República ou do Poder Judiciário. Artigo 23. Nenhum membro do Conselho ou servidor que no mesmo tenha exercício poderá fazer parte de qualquer empresa, companhia, sociedade ou firma que tenha por objetivo comercial a telecomunicação, como diretor, técnico, consultor, advogado, perito, acionista, cotista, debenturista, sócio ou assalariado, nem tampouco ter qualquer interesse direto ou indireto na manufatura ou venda de matéria aplicável à telecomunicação. Parágrafo 1º. A infração desse artigo, devidamente comprovada, acarretará a perda imediata do mandato no Conselho. Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho tomar conhecimento das denúncias feitas nesse sentido e, quando por 2/3 de seus votos
entender comprovadas as acusações, encaminhar ao presidente da República o pedido de nomeação do substitutivo. Artigo 24. Das deliberações do Conselho, caberá pedido de reconsideração para o mesmo e, em instância superior, recurso para o ministro das Comunicações, salvo das deliberações tomadas sob a sua presidência, quando será dirigido diretamente ao presidente da República. Parágrafo 1º. As decisões serão tomadas por maioria absoluta de votos dos representantes que compõem o Conselho, considerando-se unânimes tão somente as que contarem com a totalidade destes. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração ou o recurso de que trata este artigo deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da notificação feita ao interessado por telegrama ou carta registrada, um e outro com aviso de recebimento, ou da publicação dessa notificação feita no Diário Oficial da União. Parágrafo 3º. O recurso terá efeito suspensivo. Artigo 25. O Departamento Nacional de Telecomunicações é a Secretaria Executiva do Conselho e terá a seguinte organização administrativa. Inciso 1. Divisão de Engenharia. Inciso 2. Divisão Jurídica. Inciso 3. Divisão Administrativa. Inciso 4. Divisão Estatística. Inciso 5. Divisão de Fiscalização. Inciso 6. Delegacias Regionais. Artigo 26. O território nacional fica dividido em 8 distritos, a cada um dos quais corresponderá uma delegacia regional com sede, respectivamente em Distrito Federal, Brasília e Distrito Federal, Belém, Pará, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Campo Grande. Parágrafo único. Cada distrito terá a jurisdição delimitada pelo Conselho. Artigo 27. São criados no Conselho os cargos de provimento em comissão constantes da tabela anexa. Artigo 28. Os membros do Conselho, o seu presidente, o diretor-geral, os diretores de divisão e os delegados regionais serão cidadãos brasileiros de reputação ilibada e notórios conhecimentos de assuntos ligados aos diversos ramos das telecomunicações. Artigo 29. Compete ao Conselho Nacional de Telecomunicações, a linha A, elaborar o seu regimento interno, a linha B, organizar, na forma da lei, os serviços de sua administração, a linha C, elaborar o Plano Nacional de Telecomunicações e proceder à sua revisão pelo menos de 5 em 5 anos, para a devida aprovação pelo Congresso Nacional. A linha D, aprovar medidas que assegurem a continuidade dos serviços de telecomunicações, quando as concessões, autorizações ou permissões não forem renovadas ou tenham sido cassadas, e houver interesse público na continuação desses serviços. A linha E, promover, orientar e coordenar o desenvolvimento das telecomunicações, bem como a constituição, organização, articulação e expansão dos serviços públicos de telecomunicações. A linha F, estabelecer as prioridades previstas no artigo 9, parágrafo 2º desta lei. A linha G, propor ou promover as medidas adequadas à execução da presente lei. A linha H, fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes das concessões, autorizações e permissões de serviços de telecomunicações e aplicar as sanções que estiverem na sua alçada. A linha I, rever os contratos de concessão ou atos de autorização ou permissão por efeito da aprovação pelo Congresso de atos internacionais. A linha J, fiscalizar as concessões, autorizações e permissões em vigor, opinar sobre a respectiva renovação e propor a declaração de caducidade e perempção. A linha L, estudar os temas a serem debatidos pelas delegações brasileiras nas conferências e reuniões internacionais de telecomunicações, sugerindo e propondo diretrizes. A linha M, estabelecer normas para a padronização da escrita e contabilidade das empresas que exporem serviços de telecomunicação. A linha N, promover e superintender o tombamento dos bens e a perícia contábil das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços de telecomunicação e das empresas subsidiárias associadas ou dependentes delas, ou a elas vinculadas, inclusive
das que sejam controladas por acionistas estrangeiros ou tenham como acionistas pessoas jurídicas com sede no estrangeiro, com objetivo de determinação do investimento efetivamente realizado e do conhecimento de todos os elementos que concorram para a imposição do custo do serviço, requisitando para esse fim os funcionários federais que possam contribuir para a apuração desses dados. A linha O. Estabelecer normas técnicas dentro das leis e regulamentos em vigor, visando a eficiência e integração dos serviços no Sistema Nacional de Telecomunicações. A linha P. Propor ao Presidente da República o valor das taxas a serem pagas pela execução dos serviços concedidos, autorizados ou permitidos, e destinadas ao custeio do serviço de fiscalização. A linha Q. Cooperar para o desenvolvimento do ensino técnico profissional dos ramos pertinentes à telecomunicação. A linha R. Promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de telecomunicações, dando preferência àqueles cuja capital, na sua maioria, pertençam a acionistas brasileiros. A linha S. Estabelecer ou aprovar normas técnicas e especificações a serem observadas na planificação da produção industrial e na fabricação de peças, aparelhos e equipamentos utilizados nos serviços de telecomunicações. A linha T. Sugerir normas para censura nos serviços de telecomunicação em caso de declaração de estado de sítio. A linha U. Fiscalizar a execução dos convênios firmados pelo governo brasileiro com outros países. A linha V. Encaminhar à autoridade superior os recursos regularmente interpostos de seus atos, decisões ou resoluções. A linha X. Outorgar ou renovar quaisquer permissões e autorizações de serviço de radiodifusão de caráter local, e opinar sobre a outorga ou renovação de concessões de autorizações. A linha Z. Estabelecer normas, fixar critérios e taxas para a redistribuição de tarifa, nos casos de tráfego mútuo entre as empresas de telecomunicações de todo o país. A linha A. Expedir certificados de licença para o funcionamento das estações de radiocomunicação e radiodifusão, uma vez verificado em vistoria o atendimento às condições técnicas exigidas. A linha AB. Estabelecer as qualificações necessárias ao desempenho de funções técnicas e operacionais pertinentes às telecomunicações, expedindo os certificados correspondentes. A linha AC. Solicitar a prestação de serviços de quaisquer repartições ou autarquias federais. A linha AD. Aplicar as penas de multa e suspensão à estação de radiodifusão que transmitir ou utilizar total ou parcialmente as emissões de estações congêneres, sem prévia autorização. A linha AE. Fiscalizar, durante as retransmissões de radiodifusão, a declaração do prefixo ou indicativo e a localização da estação emissora e da estação de origem. A linha AF. Fiscalizar o cumprimento por parte das emissoras de radiodifusão das finalidades e obrigações de programação definidas no artigo 38. A linha AG. Estabelecer ou aprovar normas técnicas e especificações para a fabricação e uso de quaisquer instalações ou equipamentos elétricos que possam vir a causar interferências prejudiciais aos serviços de telecomunicações, incluindo-se nessa disposição as linhas de transmissão de energia e as estações e subestações transformadoras. A linha AH. Propor ao presidente do Conselho a imposição das penas da competência do Conselho. A linha AI. Opinar sobre a aplicação de pena de cassação ou de suspensão quando fundada em motivos de ordem técnica. A linha J. Propor, em parecer fundamentado, a declaração da caducidade ou perempção da concessão, autorização ou permissão. A linha AL. Opinar sobre os atos internacionais de natureza administrativa antes de sua aprovação pelo Presidente da República. A linha AM. Aprovar as especificações das redes telefônicas de exploração ou concessão estadual ou municipal. Telecomunicações. Artigo 30.
Os serviços de telégrafos, radiocomunicações e telefones interestaduais estão sob a jurisdição da União, que explorará diretamente os troncos integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações e poderá explorar diretamente ou através de concessão, autorização ou permissão as linhas e canais subsidiários. Parágrafo 1º. Os troncos que constituem o Sistema Nacional de Telecomunicações serão explorados pela União através de empresa pública, com os direitos, privilégios e prerrogativas do Departamento dos Correios e Telégrafos, a qual avocará todos os serviços processados pelos referidos troncos, à medida que expirarem as concessões ou autorizações vigentes, ou que se tornar conveniente a revogação das autorizações sem prazo determinado. Parágrafo 2º. Os serviços telefônicos explorados pelo Estado ou município, diretamente ou através de concessão ou autorização, a partir do momento em que se ligarem direta ou indiretamente a serviços congêneres existentes em outra unidade federativa, ficarão sob fiscalização do Conselho Nacional de Telecomunicações, que terá poderes para determinar as condições de tráfego mútuo, a redistribuição das taxas daí resultantes e as normas e especificações a serem obedecidas na operação e instalação desses serviços, inclusive para a fixação das tarifas. Artigo 31. Os serviços internacionais de telecomunicações serão explorados pela União diretamente ou através de concessão outorgada, sem caráter exclusivo para a instalação e operação de estações em pontos determinados do território nacional, com o fim único de estabelecer serviço público internacional. Parágrafo único. As estações dos concessionários serão ligadas ao Serviço Nacional de Telecomunicações, através do qual será encaminhado e recebido o tráfego telegráfico e telefônico para os locais não compreendidos na concessão. Artigo 32. Os serviços de radiodifusão, nos quais se compreendem os de televisão, serão executados diretamente pela União ou através de concessão, autorização ou permissão. Artigo 33. Os serviços de telecomunicações não executados diretamente pela União poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Na atribuição de frequência para a execução dos serviços de telecomunicações serão levadas em consideração: a linha A, o emprego ordenado e econômico do espectro eletromagnético; a linha B, as consignações de frequências anteriormente feitas, objetivando evitar interferência prejudicial. Parágrafo 2º. Considera-se interferência qualquer emissão, irradiação ou indução que obstrua total ou parcialmente ou interrompa repetidamente serviços radioelétricos. Parágrafo 3º. Os prazos de concessão, permissão e autorização serão de 10 anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais. Artigo 34. As novas concessões ou permissões para o serviço de radiodifusão serão precedidas de edital publicado com 60 dias de antecedência pelo órgão competente do Poder Executivo, convidando as entidades interessadas a apresentar suas propostas em prazo determinado. Parágrafo 1º. A outorga da concessão ou permissão é prerrogativa do Presidente da República, depois de ouvido o órgão competente do Poder Executivo,
sobre as propostas e requisitos exigidos pelo edital e de publicado o respectivo parecer. Parágrafo 2º. Terão preferência para concessão as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive universidades. Parágrafo 3º. As disposições do presente artigo regulam as novas autorizações de serviços de caráter local, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 35. As concessões e autorizações não têm caráter de exclusividade e se restringem quando envolvem a utilização de radiofrequência ao respectivo uso sem limitação do direito que assiste à União de executar diretamente serviço idêntico. Artigo 36. O funcionamento das estações de telecomunicações fica subordinado à prévia licença, de que constarão as respectivas características, e que só será expedida depois de verificada a observância de todas as exigências legais. Parágrafo 1º. A vistoria para as estações de radiodifusão, após o atendimento das condições legais a que se refere este artigo e do registro do contrato de concessão pelo Tribunal de Contas, deverá ser procedida dentro de 30 dias após a data da entrada do pedido de vistoria, e aprovada esta, o fornecimento da licença para funcionamento não poderá ser retardado por mais de 30 dias. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica às redes por fio do Departamento dos Correios e Telégrafos e das Estradas de Ferro, cumprindo-lhes, todavia, comunicar ao Conselho Nacional de Telecomunicações a data da inauguração e as características da estação para inscrição no cadastro e ulterior verificação. Parágrafo 3º. Expirado o prazo da concessão ou autorização, perde automaticamente a sua validade a licença para o funcionamento da estação. Artigo 37. Os serviços de telecomunicações podem ser desapropriados ou requisitados nos termos do artigo 141, parágrafo 16 da Constituição e das leis vigentes. Parágrafo único. No cálculo da indenização serão deduzidos os favores cambiais e fiscais concedidos pela União e pelos Estados. Artigo 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas. Alínea A. Pelo menos 70% do capital total e do capital votante deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. A linha B. As alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de 60 dias, a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos regulamentares. A linha C. A transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo. A linha D. Os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do país. A linha E. As emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a retransmitir diariamente no horário compreendido entre as 19 horas e as 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos poderes da República, ficando reservados
60 minutos ininterruptos, assim distribuídos 25 minutos para o Poder Executivo, 5 minutos para o Poder Judiciário, 10 minutos para o Senado Federal e 20 minutos para a Câmara dos Deputados. A linha F. As empresas, não só através da seleção de seu pessoal, mas também das normas de trabalho observadas nas estações emissoras, devem criar as condições mais eficazes para que se evite a prática de qualquer das infrações previstas na presente lei. A linha G. A mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade. A linha H. As emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando o mínimo de 5% de seu tempo para a transmissão de serviço noticioso. A linha I. As concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar até o último dia útil de cada ano ao órgão do Poder Executivo, expressamente definido pelo Presidente da República, e aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de pessoas jurídicas, declaração com a composição de seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, titulares, direta e indiretamente, de pelo menos 70% do capital total e do capital votante. A linha J. Declaração de que nenhum dos dirigentes e sócio da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, nos ilícitos previstos nas alíneas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial. Parágrafo 3º. A falsidade das informações prestadas nos termos da alínea J deste artigo sujeitará os responsáveis a sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Parágrafo 4º. O programa de que trata a alínea E do caput deste artigo deverá ser retransmitido sem cortes com início. Inciso 1, às 19 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas. Inciso 2, entre as 19 horas e as 22 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas vinculadas aos poderes legislativos, federal, estadual ou municipal, nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário da respectiva Casa Legislativa. Parágrafo 5. Os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do programa serão regulamentados pelo Poder Executivo. Parágrafo 6º. As emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a veicular diariamente às 19 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, inserção informativa sobre o horário de retransmissão do programa de que trata a alínea E do caput deste artigo. As estações de radiodifusão, nos 90 dias anteriores às eleições gerais do país ou da circunscrição eleitoral, onde tiverem sede, reservarão diariamente 2 horas à propaganda partidária gratuita, sendo uma delas durante o dia e outra entre 20 e 23 horas e destinadas, sob critério de rigorosa rotatividade, aos diferentes partidos e com proporcionalidade no tempo, de acordo com as respectivas legendas no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, a distribuição dos horários a serem utilizados pelos diversos partidos será fixada pela Justiça Eleitoral, ouvidos os representantes das direções partidárias. Parágrafo 2º. Requerida a aliança de partidos, a rotatividade prevista no parágrafo anterior
será alternada entre os partidos requerentes de alianças diversas. Parágrafo 3º. O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído pelos demais, não sendo permitida cessão ou transferência. Parágrafo 4º. Caberá à Justiça Eleitoral disciplinar as divergências oriundas da aplicação deste artigo. Artigo 40. As estações de rádio ficam obrigadas a divulgar, 60 dias antes das eleições mencionadas no artigo anterior, os comunicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de 30 minutos. Artigo 41. As estações de rádio e de televisão não poderão cobrar, na publicidade política, preços superiores aos em vigor, nos 6 meses anteriores, para a publicidade comum. Artigo 42. É o Poder Executivo autorizado a constituir uma entidade autônoma, sob a forma de empresa pública, de cujo capital participe exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, bancos e empresas governamentais, com o fim de explorar industrialmente serviços de telecomunicações postos nos termos da presente lei, sob o regime de exploração direta da União. Parágrafo 1º. A entidade a que se refere este artigo ampliará progressivamente seus encargos, de acordo com as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, mediante a transferência, por decreto do Poder Executivo, de serviços hoje executados pelo Departamento dos Correios e Telégrafos. A linha B. Incorporação de serviços hoje explorados mediante concessão ou autorização da medida, que estas sejam extintas. A linha C. Desapropriação de serviços existentes na forma de legislação vigente. Parágrafo 2º. O Presidente da República nomeará uma comissão para organizar a nova entidade e a ela incorporar os bens móveis e imóveis pertencentes à União, atualmente sob a administração do Departamento dos Correios e Telégrafos, aplicados nos serviços transferidos. Parágrafo 3º. A entidade poderá contratar pessoal de acordo com a legislação trabalhista, recrutado dentro ou fora do país para exercer as funções de natureza técnico-especializada, relativas às instalações e uso de equipamentos especiais. Parágrafo 4º. A entidade poderá requisitar do Departamento de Correios e Telégrafos o pessoal de que necessite, para o seu funcionamento, correndo o pagamento respectivo à conta de seus recursos próprios. Parágrafo 5º. Os recursos da nova entidade serão constituídos, a linha A, por tarifas cobradas pela prestação de seus serviços, a linha B, dos recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, criado no artigo 51 desta lei, cuja aplicação obedecerá ao Plano Nacional de Telecomunicações, elaborado pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e aprovado por decreto do Presidente da República. A linha C, das dotações consignadas no Orçamento Geral da União. A linha D, do produto de operações de crédito, juros de depósitos bancários, rendas de bens patrimoniais, venda de materiais inservíveis ou de bens patrimoniais. Parágrafo 6º. A arrecadação das taxas de outras fontes de receita será efetuada diretamente pela entidade ou mediante convênios e acordos com órgãos do poder público. Artigo 43. As tarifas devidas pela utilização dos serviços de telecomunicações prestados pela entidade serão fixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, de forma a remunerar sempre os custos totais dos serviços, as amortizações do capital investido e a formação dos fundos necessários à conservação, reposição, modernização dos equipamentos e ampliações dos serviços.
Artigo 44. É vedada a concessão ou autorização do serviço de radiodifusão às sociedades por ações ao portador ou a empresas que não sejam constituídas exclusivamente dos brasileiros, a que se referem as linhas 1 e 2 do artigo 129 da Constituição Federal. Artigo 45. A cada modalidade de telecomunicação corresponderá uma concessão, autorização ou permissão distinta, que será considerada isoladamente para efeito da fiscalização e das contribuições previstas nesta lei. Artigo 46. Os Estados e territórios federais poderão obter permissão para o serviço telegráfico interior limitado, sob sua direta administração e responsabilidade, dentro dos respectivos limites e destinado exclusivamente a comunicações oficiais. Artigo 47. Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade da União, dos Estados, territórios ou municípios, ou nas quais possuam essas pessoas de direito público, maioria de cotas ou ações, poderá ser utilizada para fazer propaganda política ou difundir opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer partido político, seus órgãos representantes ou candidatos, ressalvado o disposto na legislação eleitoral. Artigo 48. Nenhuma estação de radiodifusão poderá transmitir ou utilizar total ou parcialmente as emissões de estações congêneres, nacionais ou estrangeiras, sem estar por estas previamente autorizada. Durante a irradiação, a estação dará a conhecer que se trata de retransmissão ou aproveitamento de transmissão alheia, declarando, além do próprio indicativo e localização, os da estação de origem. Artigo 49. A qualquer particular pode ser dada, pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, permissão para executar serviço limitado para uso privado entre duas localidades ou em uma mesma cidade, de telex, facsímile ou processo semelhante. Parágrafo único. Só será permitido o telex internacional desde que os serviços para o Brasil sejam executados através da Rede Nacional de Telecomunicações e assegurado o recolhimento pelo permissionário das taxas terminais brasileiras e das de execução do trabalho pela União. Artigo 50. As concessões e autorizações para a execução dos serviços de telecomunicações poderão ser revistas sempre que se fizer necessária a sua adaptação à cláusula de atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional ou a leis supervenientes de atos, observado o disposto no artigo 141, parágrafo 3º da Constituição Federal. Capítulo 6 do Fundo Nacional de Telecomunicações, artigo 51, revogado. 7. Das infrações e penalidades. Artigo 52. A liberdade de radiodifusão não exclui a punição dos que praticarem abusos no seu exercício. Artigo 53. Constitui abuso no exercício de liberdade da radiodifusão o emprego desse meio de comunicação para a prática de crime ou contravenção previstos na legislação em vigor no país, inclusive, a linha A, incitar a desobediência às leis ou decisões judiciárias, a linha B, divulgar segredos de Estado ou assuntos que prejudiquem a defesa nacional, a linha C, ultrajar a honra nacional, a linha D, fazer propaganda de guerra ou de processos de subversão da ordem política e social, a linha E, promover campanha discriminatória de classe, cor, raça ou religião, a linha F, insuflar a rebeldia ou a indisciplina nas Forças Armadas ou nas organizações de segurança pública, a linha G, comprometer as relações internacionais do país, a linha H, ofender a moral familiar, pública ou os bons costumes, a linha I, caluniar, injuriar ou difamar os poderes legislativos, executivo ou judiciário,
ou os respectivos membros. A linha J, veicular notícias falsas com perigo para a ordem pública, econômica e social. A linha L, colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações proibidas. Parágrafo único. Se a divulgação das notícias falsas houver resultado de erro de informação e for objeto de desmentido imediato, a nenhuma penalidade ficará sujeita a concessionária ou permissionária. Artigo 54. São livres as críticas e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as restrições estabelecidas em lei, inclusive de atos de qualquer dos poderes do Estado. Artigo 55. É inviolável a telecomunicação nos termos desta lei. Artigo 56. Pratica crime de violação de telecomunicação quem, transgredindo lei ou regulamento, exiba autógrafo ou qualquer documento do arquivo, divulgue ou comunique, informe ou capte, transmita a outrem ou utilize o conteúdo, resumo, significado, interpretação, indicação ou efeito de qualquer comunicação dirigida a terceiro. Parágrafo 1º. Pratica também crime de violação de telecomunicações quem ilegalmente receber, divulgar ou utilizar telecomunicação interceptada. Parágrafo 2º. Somente os serviços fiscais das estações e postos oficiais poderão interceptar telecomunicação. Inciso 1. A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado. Inciso 2º. O conhecimento dado, a linha A, ao destinatário de telecomunicação ou a seu representante legal. A linha B, aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. A linha C, ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. A linha D, aos fiscais do governo, junto aos concessionários ou permissionários. A linha E, ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 57. Não constitui violação de telecomunicação. Inciso 1. A recepção de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado. Inciso 2. O conhecimento dado. A linha A, ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal. A linha B, aos intervenientes necessários ao curso da telecomunicação. A linha C, ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver servindo. A linha D, aos fiscais do governo, junto aos concessionários ou permissionários. A linha E, ao juiz competente, mediante requisição ou intimação deste. Parágrafo único. Não estão compreendidas nas proibições contidas nesta lei as radiocomunicações destinadas a ser livremente recebidas, as de amadores, as relativas a navios e aeronaves em perigo, ou as transmitidas nos casos de calamidade pública. Artigo 58. Nos crimes de violação de telecomunicação a que se referem esta lei e o artigo 151 do Código Penal, caberão ainda as seguintes penas. Inciso 1. Para as concessionárias ou permissionárias, as previstas nos artigos 62 e 63, ser culpados por ação ou omissão e independentemente de ação criminal. Inciso 2. Para as pessoas físicas, a linha A,
a 2 anos de detenção ou perda de cargo ou emprego, apurada a responsabilidade em processo regular, iniciado com o afastamento imediato do acusado até decisão final. A linha B, para a autoridade responsável por violação de telecomunicação. As penas previstas na legislação em vigor serão aplicadas em dobro. A linha C, serão suspensos ou cassados, na proporção da gravidade da infração, os certificados dos operadores profissionais e dos amadores responsáveis pelo crime de violação da telecomunicação. Artigo 59. As penas por infração desta lei são: a linha A, multa até o valor de 10.000 novos cruzeiros. A linha B, suspensão até 30 dias. A linha C, cassação. A linha D, detenção. Parágrafo 1º. Nas infrações em que o juízo do CONTEL não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, considerando-se a advertência como agravante na aplicação de penas, por inobservância do tempo, ou de outro preceito desta lei. Parágrafo 2º. A pena de multa poderá ser aplicada isolada ou conjuntamente com outras sanções especiais estatuídas nesta lei. Parágrafo 3º. O valor das multas será atualizado de 3 em 3 anos, de acordo com os níveis de correção monetária. Artigo 60. A aplicação das penas desta lei compete: a linha A, ao CONTEL, multa e suspensão, em qualquer caso, cassação, quando se tratar de permissão. A linha B, ao Presidente da República, cassação mediante representação do CONTEL, em parecer fundamentado. Artigo 61. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerados os seguintes fatores: a linha A, gravidade da falta; a linha B, antecedentes da entidade faltosa; a linha C, reincidência específica. Artigo 62. A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal, ou quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, exigência que tenha sido feita pelo CONTEL. Artigo 63. A pena de suspensão poderá ser aplicada nos seguintes casos: a linha A, infração dos artigos 38, a linha A, B, C, E, G e H, 53, 57 e 71 e seus parágrafos. A linha B, infração à liberdade de manifestação do pensamento e de informação. A linha C, quando a concessionária ou permissionária não houver cumprido, dentro do prazo de estipulação, exigência que lhe tenha sido feita pelo CONTEL. A linha D, quando seja criada situação de perigo de vida. A linha E, utilização de equipamentos diversos, dos aprovados ou instalações fora das especificações técnicas constantes da portaria que as tenha aprovado. A linha F, execução do serviço para o qual não está autorizado. Parágrafo único. No caso das letras D, E e F deste artigo, poderá ser determinada a interrupção do serviço pelo agente fiscalizador ad referendo do CONTEL. Artigo 64. A pena de cassação poderá ser imposta nos seguintes casos: a linha A, infringência do artigo 53; a linha B, reincidência em infração anteriormente punida com suspensão; a linha C, interrupção do funcionamento por mais de 30 dias consecutivos, exceto quando tenha para isso obtido autorização prévia do CONTEL; a linha D, superveniência da incapacidade legal, técnica, financeira ou econômica para execução dos serviços de concessão ou permissão; a linha E, não haver a concessionária ou permissionária, no prazo estipulado, corrigido as irregularidades motivadoras da suspensão anteriormente imposta; a linha F, não haver a concessionária ou permissionária cumprido as exigências e prazos estipulados até o licenciamento definitivo de sua estação; a linha G, não observância pela concessionária ou permissionária
das disposições contidas no artigo 222 caput e seus parágrafos 1º e 2º da Constituição. Artigo 65. O CONTEL promoverá as medidas cabíveis, punindo ou propondo a punição por iniciativa própria ou sempre que receber a representação de qualquer autoridade. Artigo 66. Antes de decidir da aplicação de qualquer das penalidades previstas, o CONTEL notificará a interessada para exercer o direito de defesa, dentro do prazo de 5 dias, contado do recebimento da notificação. Parágrafo 1º. A repetição da falta no período decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão será considerada como reincidência e, no caso de transgressões citadas no artigo 53, o presidente do CONTEL suspenderá a emissora provisoriamente. Parágrafo 2º. Quando a representação for feita por uma das autoridades a seguir relacionadas, o presidente do CONTEL verificará in limine sua procedência, podendo deixar de ser feita a notificação a que se refere este artigo. Inciso 1. Em todo o território nacional. Alínea A. Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Alínea B. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Alínea C. Ministros de Estado. Alínea D. Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Alínea E. Procurador-Geral da República. Alínea F. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Inciso 2. Nos Estados. Alínea A. Mesa da Assembleia Legislativa. Alínea B. Presidente do Tribunal de Justiça. Alínea C. Secretário de Assuntos Relativos à Justiça. Alínea D. Chefe do Ministério Público Estadual. Inciso 3. Nos municípios. Alínea A. Mesa da Câmara Municipal. Alínea B. Prefeito Municipal. Artigo 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do direito à renovação. Parágrafo único. O direito à renovação decorre do cumprimento pela empresa de seu contrato de concessão ou permissão, das exigências legais e regulamentares, bem como das finalidades educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público em sua existência. Artigo 68. A caducidade de concessão ou de autorização será declarada pelo Presidente da República, precedendo o parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, nos seguintes casos. Alínea A. Quando a concessão ou autorização decorra de convênio com outro país, cuja denúncia a torne inexequível. Alínea B. Quando expirarem os prazos de concessão ou autorização decorrente de convênio com outro país, sendo inviável a prorrogação. Parágrafo único. A declaração de caducidade só se dará se for impossível evitá-la por convênio por qualquer país ou por inexistência comprovada de frequência no Brasil, que possa ser atribuída à concessionária ou permissionária, a fim de que não cesse seu funcionamento. Artigo 69. A declaração de perempção ou da caducidade, quando viciada por ilegalidade, abuso do poder, ou pela desconformidade com os ou motivos alegado, titulará ou prejudicado a postular reparação do seu direito perante o Judiciário. Artigo 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 a 2 anos, aumentada da metade, se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta lei e nos regulamentos. Parágrafo único. Precedendo ao processo penal, para os efeitos referidos neste artigo, será liminarmente procedida a busca e apreensão
da estação ou aparelho ilegal. Artigo 71. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante 24 horas subsequentes ao encerramento dos trabalhos diários da emissora. Parágrafo 1º. As emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. Parágrafo 2º. As emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados pelos responsáveis durante 60 dias. Parágrafo 3º. As gravações dos programas políticos, de debates, entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza e qualquer irradiação não registrada em texto deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 dias depois de transmitidas para as concessionárias ou permissionárias até 1 kW e 30 dias para as demais. Parágrafo 4º. As transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelos interessados. Artigo 72. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade da radiodifusão ou da televisão, fora dos casos autorizados em lei, incidirá no que couber na sanção do artigo 322 do Código Penal. Artigo 73 a 99, revogados. Capítulo 8. Das taxas e tarifas. Artigo 100. A execução de qualquer serviço de telecomunicações por meio de concessão, autorização ou permissão está sujeita a pagamento de taxas cujo valor será fixado em lei. Artigo 101. Os critérios para a determinação da tarifa dos serviços de telecomunicações, excluídas as referentes à radiodifusão, serão fixados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações de modo a permitirem: a linha A, cobertura das despesas de custeio; a linha B, justa remuneração do capital; a linha C, melhoramentos e expansão dos serviços. Constituição, artigo 151, parágrafo único. Parágrafo 1º. As tarifas dos serviços internacionais obedecerão aos mesmos princípios deste artigo, observando-se o que estiver ou vier a ser estabelecido em acordos e convenções a que o Brasil esteja obrigado. Parágrafo 2º. Nenhuma tarifa entrará em vigor sem prévia aprovação pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 102. A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos e expansão dos serviços de telecomunicações, de que trata o artigo 101, letra C, será escriturada em rúbrica especial na contabilidade da empresa. Artigo 103. Não poderão ser incluídos na composição do custo do serviço para efeito da revisão ou fixação tarifária: a linha A, despesas de publicidade das concessionárias ou permissionárias; a linha B, assistência técnica devida a empresas que pertençam à holding de que faça parte também a concessionária ou permissionária; a linha C, honorários advocatícios ou despesas com pareceres, quando a empresa possua órgãos técnicos permanentes para o serviço forense; a linha D, despesa com peritos da parte, sempre que no quadro da empresa figurem pessoas habilitadas para a perícia em questão; a linha E, vencimentos de diretores ou chefes de serviços, no que vierem a exceder a remuneração atribuída no serviço federal ou ministro de Estado; a linha F, despesas não cobradas com serviços de qualquer natureza que a lei não haja tornado gratuitos, ou que não tenham sido dispensados de pagamento, em resolução do Conselho Nacional de Telecomunicações, publicada no Diário Oficial. Parágrafo único. A publicação de editais ou de notícias de evidente interesse público não se incluirá na redação da letra A, desde que previamente autorizada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e distribuída uniformemente por todos os jornais diários. Artigo 104. Será adotada tarifa especial para os programas educativos nos estados, municípios e Distrito Federal, assim como para as instituições privadas de ensino e de cultura. Artigo 105.
Na ocorrência de novas modalidades do serviço, poderá o governo, até que a lei disponha a respeito, adotar taxas e tarifas provisórias, calculadas na base das que são cobradas, em serviço análogo, ou fixados para a espécie em regulamento internacional. Artigo 106. A tarifa do Serviço Telegráfico Público Interior será constituída de uma taxa fixa por grupo de palavras ou fração e de taxa de percurso por palavra. A tarifa dos serviços telefônicos, de fototelegramas, de telex e outros congêneres terá por base a ocupação do circuito e a distância entre as estações. Artigo 107. No Serviço Telegráfico Público Internacional, a União terá direito às taxas de terminal e de trânsito brasileiras. Artigo 108. Em relação a que for cobrada pela União, em serviço interior idêntico, a tarifa dos concessionários e permissionários deverá ser: a linha A, igual no serviço telegráfico das estradas de ferro; a linha B, nunca inferior nos casos de serviço público restrito interior; a linha C, sempre mais elevada nos demais casos. Artigo 109. No serviço público telegráfico interior, em tráfego mútuo entre redes da União e de estradas de ferro, a prorrateação das taxas obedecerá ao que for estipulado pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Parágrafo único. Os convênios serão aprovados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e o rateio das taxas obedecerá às normas por ele estabelecidas. Artigo 110. Nos serviços de telegramas e radiocomunicações de múltiplos destinos, será cobrada a tarifa que vigorar para a imprensa. Artigo 111. A tarifa dos radiotelegramas internacionais será estabelecida segundo os respectivos regulamentos, considerando-se, porém, serviço público interior para esse efeito os radiotelegramas diretamente permutados entre as estações brasileiras fixas ou móveis e as estações brasileiras móveis que se acharem fora da jurisdição territorial do Brasil. Artigo 112. As disposições sobre tarifas somente têm aplicação nos casos de serviços remunerados. Parágrafo único. O orçamento consignará anualmente dotação suficiente para a cobertura das despesas correspondentes às taxas postais telegráficas resultantes dos serviços dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Artigo 113. Os concessionários e permissionários não poderão cobrar tarifas diferentes das que, para os mesmos destinos no exterior e pela mesma via, estejam em vigor nas estações do Departamento de Correios e Telégrafos. Disposições gerais e transitórias. Artigo 114. Ficam revogados os dispositivos em vigor referentes ao registro de aparelhos receptores de radiodifusão. Artigo 115. São anistiadas as dívidas pelo não pagamento de taxa de registro de aparelhos receptores de radiodifusão, devendo o Poder Executivo providenciar o imediato cancelamento dessas dívidas, inclusive as já inscritas e ajuizadas. Artigo 116. Regulamentada esta lei, constituído e instalado o Conselho Nacional de Telecomunicações, ficará extinta a Comissão Técnica de Rádio, transferindo-se o seu pessoal, arquivo, expediente e instalações para o Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 117. As concessões e autorizações para os serviços de radiodifusão em funcionamento ficam automaticamente mantidas pelos prazos fixados no artigo 33, parágrafo 3º desta lei. Artigo 118. O Conselho Nacional de Telecomunicações procederá imediatamente ao levantamento das concessões, autorizações e permissões, propondo ao Presidente da República a extinção
daquelas cujos serviços não estiverem funcionando por culpa dos concessionários. Artigo 119. Até que seja aprovado o seu quadro de pessoal, os serviços a cargo do Conselho Nacional de Telecomunicações serão executados por servidores públicos civis e militares, requisitados na forma da legislação em vigor. Artigo 120. Após a sua instalação, o Conselho Nacional de Telecomunicações proporá, dentro de 90 dias, a organização dos quadros de seus serviços e órgãos. Artigo 121. O Conselho Nacional de Telecomunicações procederá à revisão dos contratos das empresas de telecomunicações que funcionam no país, observando, alínea A padronização de todos os contratos, observadas circunstâncias peculiares a cada tipo de serviço. Alínea B, a fixação de prazo para as concessionárias autorizadas a funcionar no país se adaptarem aos preceitos da presente lei e às disposições do seu respectivo regulamento. Artigo 122. É o Departamento dos Correios e Telégrafos dispensado de, no último dia do ano, recolher à conta de restos a pagar as importâncias empenhadas na aquisição de material ou na contratação ou ajuste de serviços de terceiros, não entregues ou não concluídos antes daquela data. Parágrafo 1º. As importâncias serão depositadas no Banco do Brasil, em conta vinculada com o fornecedor, só podendo ser liberadas quando certificado o recebimento. Parágrafo 2º. A conta vinculada mencionará especificamente a data limite de entrega ou de conclusão dos serviços. Parágrafo 3º. 30 dias após a data limite, e não tendo o Departamento dos Correios e Telégrafos liberado a conta, o Banco do Brasil recolherá o depósito à conta de restos a pagar da União. Artigo 123. As disposições legais e regulamentares que disciplinam os serviços de telecomunicações não colidentes com esta lei e não revogadas ou derrogadas, explícita ou implicitamente, pela mesma deverão ser consolidadas pelo Poder Executivo. Artigo 124. O tempo destinado à programação das estações de radiodifusão, a publicidade comercial não poderá exceder de 25% do total. Artigo 125. O Departamento dos Correios e Telégrafos continuará a exercer as atribuições de fiscalização e a efetuar a arrecadação das atuais taxas, prêmios e contribuições, até que o Conselho Nacional de Telecomunicações esteja devidamente aparelhado para o exercício dessas atribuições. Artigo 126. Enquanto não houver serviços telefônicos entre Brasília e demais regiões do país, em condições de atender aos membros do Congresso Nacional em assuntos relacionados com o exercício de seus mandatos, o Conselho Nacional de Telecomunicações deverá reservar frequências para serem utilizadas por estações transmissoras e receptoras particulares, com aquele objetivo, observados os preceitos legais e regulamentares que disciplinam a matéria. Artigo 127. É o Poder Executivo autorizado a abrir no Ministério da Fazenda o crédito especial de 30 milhões de cruzeiros destinado a atender no corrente exercício as despesas de qualquer natureza, com instalação e funcionamento do Conselho Nacional de Telecomunicações. Disposições finais. Artigo 128. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e deverá ser regulamentada por ato do Poder Executivo dentro de 90 dias. Artigo 129. Revogam-se as disposições em contrário.